Fala pessoal, bem-vindos ao Mundo da Anestesia. Mais um episódio aqui, hoje com um convidado também muito aguardado, né, Chico? Chico Ottaviano. O Chico foi aclamado no Instagram do Mundo da Anestesia por alguns seguidores. Quando eu perguntei, quem que vocês gostariam que eu convidasse? Na hora já vieram alguns falando Chico. Chico, fico muito feliz com a sua presença. Ô, menino Renato, eu que agradeço. O Chico, ele é intensivista, anestesista, ele está ensinando muito, né, POCUS, né, Point of Care no Instagram, um pioneiro aí, né, do POCUS para anestesistas, trabalho incrível. Já fizemos live juntos, né, Chico? Já, fizemos 2 lives sobre sedação do paciente de Covid. Não é, cara? Tudo começou. Não é? A gente fez em 2020, depois, um ano depois, fizemos de novo. E foi uma live espetacular com o Flavinho, cara. Flavinho, nosso amigo Flavinho Aniquino. Não é? A gente conseguiu passar uma visão muito legal sobre a sedanalgesia ou analgosedação no paciente crítico. Muito legal aquela live, né, Chico? Até hoje é muito escutada, viu, cara? Tanto que nós tivemos que repetir depois de um ano, né? Depois a gente repetiu, foi bem legal. Foi tenso. Né? Então, não posso negar. Pessoal, a gente está aqui para discutir um pouco sobre POCUS. Confesso que eu sei pouco sobre POCUS, porque não é a minha prática. Eu, infelizmente, não tenho a sonda linear no meu... Linear não, desculpa, a setorial. Setorial. No meu serviço, assim, de rotina. E eu enrolei para comprar o Butterfly, que o Chico, né, usa, que dorme com ele, né, Chico? Anda com ele para lá e para cá. E já tem vida própria, né? Eu olho algumas vezes para ele e falo assim: agora, que faço eu da vida sem você? Porque é complicado. Você vai mostrar. Eu quero que sair desse podcast aqui, Chico, na verdade, convencido de que o anestesista hoje não pode ficar sem não dá, né? O Butterfly ou o outro ultrassom. Né? Mas antes disso, eu só quero, né, falar sobre 2 apoiadores, né? Um é o Volan, que está sempre com a gente aqui. Agora que eu vi que tem um fio aqui na minha cabeça aqui, cara. Pera aí. Por isso que tá atrapalhando. Pera aí, galera. Olha aqui, cara. O que eu arrumei aqui? Eu falo que quando acontece isso, é Saci que faz isso. Saci? É Saci. O fio estava todo enrolado na minha cabeça. É Saci. Pode ter certeza. Então, o Volan é uma plataforma, né, sobre gestão de escalas e faturamento. Na verdade, é uma plataforma que traz um aplicativo para facilitar a vida do anestesista que trabalha em grupo de anestesia, para facilitar a empresa de anestesia propriamente dita. Né, sair daquela ideia de fazer uma escala ou faturamento da empresa só com uma planilha de Excel ou no papel, né, sair do amadorismo. A Volan hoje consegue melhorar tanto o faturamento que algumas empresas aqui no Brasil, grandes, já conseguiram aí lucrar 8, 10, 12% a mais só com a instalação dessa plataforma. A Volan está revolucionando aí, né, o mercado, né, dentro da anestesia, revolucionando a maneira, né, do anestesista trabalhar. Muito legal. Obrigado, Volan, mais uma vez. Quem quiser saber mais sobre esse aplicativo, essa plataforma, é só olhar a descrição aqui do vídeo do YouTube ou do Spotify, que vai ter o link direitinho, o Instagram do Volan, tá bom? O outro apoiador é o G-Phantom. G-Phantom é uma empresa muito bacana lá de Ribeirão, mas que atua no Brasil todo, inclusive lá fora, exportando modelos, né, de treinamento para punções vasculares e também para uso, né, do ultrassom para bloqueios periféricos. Tem um modelo para mostrar aí na tela para vocês. O Chico conhece, né, Chico? Conheço, sim. E o G-Phantom, ele consegue personalizar alguns modelos também. Inclusive tem um modelo chamado RL, Chico, que é o Felipe, que é o da G-Phantom. Ele falou: Renato, eu quero fazer um modelo que você propor. Aí eu propus um modelo lá, RL de Renato Lucas. Legal, então, tá vendo? Aqui, para quem consegue assistir, consegue botar na tela pra gente, Então você tem uma estrutura, né, com nervo, veia, artéria, e você consegue treinar os agulhamentos aí, né, não só escanear, né, com ultrassom, mas também treinar técnicas em plane, out of plane, bem legal. Esse é um dos modelos, um modelo bem portátil. Ele é tipo uma gelatina que ele se deforma, mas ele não mantém deformado, né? Ele volta para a constituição original, então não fica aquela marca. Antigamente tinha
você dava uma punção, fazia uma punção e aquela marca ficava, né? Furava, enfim. E tem alguns modelos que você consegue até injetar, né? Anestésico, né? Ou então aspirar, né? Um líquido que possa ser o sangue, enfim, ou um cisto, né? Muito legal. Vai ter descrição também, o site do ADG Fanta para quem quiser depois, né, comprar ou ter acesso a esses modelos. Ajuda muito, porque treinar primeiramente no ser humano com agulha é complicado, né, Chico? Talvez fornecer isso para o residente, em cursos, né, seria interessante. É uma tendência, né? É uma tendência... Treinar em manequins, né? Primeiro, é uma tendência mundial, evitar o máximo possível a exposição do ser humano em mãos não habilitadas, né? Então isso, claro, com a tecnologia essa possibilidade está ficando. Eu participei de um curso sobre trauma e a gente tem que fazer o curso baseado em animais. Hoje já é muito difícil, existe regras muito importantes para isso, uma consciência, todos participam dessa formação, uma coisa com muito respeito, sabe? Por quê? Porque hoje os aparelhos estão ficando muito próximos da realidade. Então, muito legal, muito bacana, muito bom. Bacana. Parabéns, Gefanta, pelo trabalho aí, também revolucionando aí a maneira de fazer os bloqueios e as funções vasculares aí, principalmente nos treinamentos. Chico, tô vendo que você trouxe um presente para mim aí, cara. Não tem como, né, menino Renato? Poxa, cara, obrigado. Eu tenho que agradecer primeiro que é um presente eu estar aqui, né? Que isso. Poder participar com você é meu, desse trabalho todo que você está fazendo e divulgar as ideias que eu tenho com relação a uma boa prática médica. É um presente. E eu não podia deixar. Deixa eu ver. O presente, cara, o seu presente é você estar aqui, cara. Pô, acho que legal. Eu aprendo muito contigo e... Esse é um livro que eu li, no começo desse século. Falei assim, vou mandar para o Renato. Começo desse século? Porque acho Hoje que a gente pode falar isso. Foi em 2006 que eu colhi esse livro, 2007. Mas o mais interessante é que é um livro que fala sobre como é importante a gente viver num país que a gente possa se expressar. Legal. Quem escreveu isso aí foi o Mário Vargas Llosa, ele é prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Literatura, ó. E ele conta a história dos últimos dias da ditadura militar da República Dominicana, sempre que foi a pior ditadura das Américas. Poxa, que legal. E eu acho que nós estamos num momento onde que poder falar é importante e eu estou dando isso de coração. Muito obrigado, cara. Mário Vargas Llosa. Llosa. Llosa, tá. Peruano. A festa do bode. A festa muito do legal. Bode. A história de Rafael Trujillo. Muito legal. Muito bom. Legal. Obrigado, Chico. Imagina, meu amigo. Pô, cara. Imagina. Obrigado, presentão. Carinho. Tô te devendo um livro. Vou te dar o meu livro. Eu escrevi um livro de anestesia com alguns casos clínicos assim. Legal, vou te dar também de presente, tá? Tá bom. Muito obrigado. Tá jóia. Chico, vamos falar. Você apresenta um pouquinho, né? Primeiro você apresenta, né, para quem não te conhece. Na verdade, eu sou Chico Reis. Eu conto, pois, a história do Chico Otaviano. Meu nome é Francisco Otaviano. Otaviano é nome? Francisco. Meu avô era Francisco Otaviano Franco dos Reis. Meu pai é Francisco Então é um nome composto. É um nome composto. Francisco Otaviano foi um poeta também. Enfim, eu me formei na Unicamp, entrei em 89... em 84, me formei em 89, fiz residência na Unicamp, já fiz o TSA lá dentro mesmo, né? Logo do comecinho, e fiquei na Unicamp até 2005, 2006, quando eu fui para Indaiatuba, no meu serviço que eu montei junto com o Flávio Aniquino. Sou intensivista também, também minha formação como anestesista intensivista na Unicamp, e estou vinculado como instrutor do CT da PUC de Sorocaba. E legal. Participo de formação. Uma vez eu falei que eu sou anestesista, meu cérebro é anestesista. Meu coração é ser intensivista. Legal. Eu gosto da história, eu gosto da clínica, participar da vida dos meus pacientes, eu gosto muito. Mas minha alma ainda é ensinar. Eu gosto demais de ensinar. Então eu faço e trabalho assim com felicidade. Trabalho não, né? Quando se faz alguma coisa que você ama, você tem uma certeza.
você nunca vai trabalhar na vida. É isso que é legal. E não foi eu que falei isso, foi um tal de Confúcio. Então eu sigo isso como uma regra, que eu não trabalho. Mas dá pra perceber, cara, nos seus olhos, assim, que você ama o que você faz e é muito bacana. Eu sou um apaixonado. É legal. É legal, é muito bom. E de onde veio, cara, o POCUS, o Butterfly, qual que é essa história? Porque o POCUS está muito inserido já na medicina intensiva, né? E você tá fazendo um trabalho muito massa de trazer ele para anestesia, né? Isso. Na minha clínica médica, no meu dia a dia como médico, a necessidade da insonação sempre era importante. Porque eu sabia que eu ia até o diagnóstico, mas faltava alguma coisa mais. A insonação, quando vinham os médicos fazer o exame de eco dentro da UTI, eu falava, poxa, eu preciso aprender isso, porque eu tenho a informação clínica. E nós anestesistas, Renato, somos ótimos clínicos. Nós sabemos fazer anestesia geral em qualquer paciente, com qualquer doença, em qualquer idade. Para fazer isso, meu amigo, você tem que ter uma base clínica muito grande. E nós anestesistas temos. Mas faltava uma ferramenta que eu pudesse melhorar, principalmente em situações onde o desfecho ruim estava muito próximo. E veio assim, o Butterfly veio por mundo em 2018, 2017. Em 2019, se eu não fui o primeiro, fui um dos primeiros a comprar o Butterfly e eu trouxe isso para dentro de mim, né? A ultrassonografia já estava dentro da anestesia desde 2010, com os procedimentos, com os agulhamentos, com os bloqueios. Verdade. Então eu já tinha comprado um aparelho com setorial para justamente poder brincar. Então, sabe, o ultrassom apareceu dentro do centro cirúrgico e eu precisando dele na minha clínica médica. Claro, foi aparecer no Point of Care e eu estou fazendo isso diariamente, estudando diariamente, trabalhando, fazendo muitos exames e compartilhando. Claro, eu sou da geração cola compartilha e eu quero trazer para todo mundo a possibilidade mágica de por essa ferramenta. Legal, cara. Eu achei que o que eu observo no Point of Care, assim, de longe, é o que está acontecendo com, né, os bloqueios periféricos. Né? Quando eu tive contato com os primeiros bloqueios periféricos na residência, que eu acho que eu tive a sorte de ultrassom ter chegado na mesma época que eu entrei na residência. E na época eram 2, 3, 4 bloqueios. Hoje tem infinitos, né? E acho que com Point of Care é a mesma coisa, não é? Perfeito. Antigamente vocês usavam um Point of Care, talvez pulmonar ali, um FAST. Imagina. Hoje cada dia... Ô, Renato, só para você fazer uma analogia, se o rádio se o rádio foi uma tecnologia boa para a humanidade, e a gente não tem dúvida disso, o que você acha da televisão? Pois é. Pois é. Então o estudo do som faz tempo que ele existe na medicina, mas é a possibilidade de vê-lo. Sim. Então, meu amigo, eu comecei fazendo uma coisa, depois duas, e o mais interessante, que nem no agulhamento. Depois que você faz 1, 2, 3 janelas, você faz as outras, você já sabe o que você está procurando, você já tá um ponto acima. Perfeito. Quando você sabe agulhar é outra coisa. É isso, porque aí você fala assim, vou lá e agulho. É, exatamente. É só saber a técnica, o lugar e para que serve. Vai lá e agulha. Exatamente. O ultrassom é a mesma coisa, porque muitas vezes, olha o que eu fiz na minha formação, olha que interessante. Eu não trabalho no centro de emergência, onde que chega, mas eu preciso ter a emergência na minha cabeça. Sim. Então, o que eu fazia muitas vezes? Eu pegava o ultrassom e ia para a UTI. Não conhecia nada do paciente. Pedia permissão para o médico assistente, pedia permissão, sempre muito educado, muito gentil, porque quando a gente trabalha com o ser humano, a gente não pode perder essa noção. A gente quer aprender, mas a gente tem que ter o coração para saber que nós estamos, entre aspas, utilizando de um ser que está ali doente. Então eu ia sempre de forma muito respeitosa e eu falava assim, eu não sei nada desse paciente. Eu fazia ultrassom de tudo dele. E pensava, eu acho que de acordo com as imagens que eu adquiri, esse paciente tem. Pode ser assim um diagnóstico sindrômico. Não precisa ser etiológico, mas sindrômico. Sim, legal. E eu pegava e depois eu ia para o prontuário e via se as imagens que eu adquiri
fazia sentido com aquilo que o paciente tinha. Ou seja, é uma curva de aprendizado que eu fui utilizando para poder, o mais rápido possível, ter. Além do que, você não tem anestesista para tudo quanto é lado ensinando ponte a figueira. De jeito nenhum. Você foi o primeiro aí. Então não tem também um médico radiologista que fique na UTI ensinando você a usar ultrassom. Sim. Então eu tive que ser autodidata nesse sentido. Sim. Eu tive que procurar informações. E o Butterfly chegou para mim de forma fantástica, né? Porque... portátil, né? Seu. Ô, Renato, quando você tem um de bolso, por incrível que pareça, aquele que você leva para lá, para cá, passa a ser um trambolho. É verdade. Chico, você tá brincando, você tá exagerando. Não tô exagerando. Verdade. Na pandemia, eu chegava a fazer 100 exames num dia, velho. Caramba. Por quê? Porque você ia, levava o aparelho, levava. E como que fez diferença, menino Renato? Verdade. Pegar um paciente que chegava com insuficiência respiratória e eu, naquele momento, poder dizer para você, é cardiogênico ou é pulmonar, já mudava a terapêutica. Com certeza. Eu lembro que na pandemia eu vi uma reportagem, acho que na Itália, naqueles hospitais de... como é que fala? Hospital de base, não, hospital... aqueles que ficavam para fora do hospital. Tipo uma tenda, né? Como é que chama? Nossa, fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Então, hospital de campanha. De campanha, hospitais de campanha. Eles fazendo point of care ali, pulmonar, com ultrassom portátil, né? E eles falaram dessa vantagem do portátil, né? Exatamente por isso. Até porque a tomografia deu boom no pulmão agora na Covid, porque até então não existia tomografia para Covid, né? Para pulmão. Até existia para procura de patologias crônicas, mas de patologia aguda era uma coisa que ninguém fazia, era raio-x. E ultrassom, nem sempre. Eu tive situações, todo mundo teve isso, porque eu sou intensivista, montei 3 UTIs em menos de 6 meses. O ultrassom consegue trazer para você algumas vezes o que o paciente não consegue a tomografia, né, meu amigo? Verdade, com certeza. Então, pacientes com parâmetros altos, sedações, drogas, chocados. Sim, não dá para ir para tomografia. Então, o ultrassom é uma ferramenta... O ultrassom vai até o paciente, né? Vai. E outra coisa, né? Você faz o exame, dá a terapêutica... E depois faz de novo. Depois faz de novo para ver se melhorou. Perfeito. Essa é uma possibilidade. E faz um teste terapêutico que não melhorou, então pá, né? É legal pra caramba, né? Então, como você perguntou assim, dá para fazer ultrassom de tudo, ultrassom gástrico. Sim. Hoje, o ultrassom gástrico, principalmente por causa dessas medicações que diminuem os vazamentos gástricos, os agonistas de GLP-1... Que não tem consenso ainda, né? Não Isso tem. E não é garantia de nada, né? Renato, eu fiz... Tempo de jejum não é garantia de nada. Eu peguei uma paciente que tomava... já vou lembrar do nome, um agonista, e não, imagina, vamos deixar de jejum, amanhã eu faço ultrassom em você, vou falar para você que eu vou fazer ultrassom, se tiver cheio, não vou fazer, tá? Tava cheíssimo. Cheíssimo. Você falou assim, sabe quando você não duvida, mas a hora que você vê, né? São Tomé, né? A hora que você vê, você... Falei, meu Deus. Aí você acredita mesmo. Aí falei, me desculpa, vai ficar sem tomar. E já tinha avisado ela estava ciente disso. Sim. Eu expliquei para ela que é uma coisa nova, que ninguém tem tanto acesso assim. Como você mesmo disse, não existe um consenso. E nem garantia, né? Nem garantia. Né? Como é que você pode garantir? Nem o guideline atual da Sociedade Americana de Anestesia de jejum pré-operatório em pacientes rígidos garante um estômago vazio. Nem tem como garantir. Não tem. Né? Não tem. É uma proposta, né, que provavelmente o estômago vai estar vazio, mas a gente tem que saber disso. A gente tem que saber disso. E seguir isso como norma segura para todo mundo. Exatamente. Né? Mas aí que vem o ultrassom para confirmar ou confrontar. Né? E é tirar doce de criança, Renato. Sim. O gástrico fazer o gástrico ultrassom. É top. Claro, o ultrassom é uma ferramenta médico dependente, aparelho dependente. Existem outras alterações anatômicas, paciente obeso, tecido adiposo muito grande, cirurgias pacientes que já foram operados, cicatrizes. Existe um monte de... Mas são senões. Mas é fácil fazer esse exame. Pelo menos 90% dos pacientes você consegue fazer, né? Ou mais, né? É raro quando não consigo. Verdade. É raro muito quando legal, não consigo. Muito legal, Chico. E qual foi o exame mais recente que você aprendeu, que você falou, caramba, pô, top, que você não tinha noção? Olha, eu fiz um levantamento para uma aula que eu vou dar
sobre nervo óptico. Top. Nervo óptico. Eu já vinha fazendo, já olhava algumas coisas, mas eu falei assim, não, agora eu não gosto de fazer nada que eu não faça. Não falar nada que eu não faça. Sim. E eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de Instagram faz a gente ler pra caramba. Pra caramba, pô. Eu nunca estudei tanto na minha vida, cara. Nunca estudei tanto na vida. Porque assim, falar, até papagaio fala, né? E agora, escrever e colocar na mídia, você tem que ler. Então... Matar a cobra e mostrar o pau. Então eu fiz o quê? Eu fiz um levantamento e eu peguei uma literatura muito grande. Quando eu falo literatura grande, gente, eu estou falando de mais de 10, 12 arquivos, trabalhos para poder ler. Legal. E eu peguei uma referência de 63 arquivos. Então, sim, foi um estudo muito simples para fazer avaliação do nervo óptico. Ver suas nuances, as dificuldades, quais são os parâmetros, quais são as anatomias que a gente tem que ver, quais são as imagens que têm que ser colocadas e até o risco de fazer ultrassom no olho, tá bom? Que é uma coisa importante. Sim, por causa do... muita pressão? Índice térmico para lesão. Então, tem toda uma nuance que todo mundo faz. Agora eu tô com a literatura, eu estou baseado, a aula está montada para quê? Para orientar todo mundo que fazer ultrassom no coração, ok, no pulmão, ok, mas no olho, menos ok. O Butterfly tem um preset para oftálmico, mas os outros aparelhos, é difícil encontrar outros aparelhos que tenham presets para oftálmico. Difícil. Então a gente tem que usar um preset para tireoide. E mexer no índice térmico e evitar o tempo extenso, um tempo extenso de exame para procurar. Qual que é a avaliação do nervo óptico? A avaliação para ver se tem hipertensão intracraniana. Sim. Né? Então, assim, para nós intensivistas, a avaliação da hipertensão intracraniana modifica o diagnóstico, modifica o desfecho. Com certeza. Então, o paciente chega e você tem alguma causa de tratar e reverter, até porque a gente tem poucos momentos para isso, é fundamental. E nem todo paciente tem um monitor também, né? Da PIC, né? Alguns até contraindicação. Sim. No caso, por exemplo, se ele tiver com uma coagulopatia. Sim, com certeza. Então é uma maneira muito rápida de se fazer beira-leito. Não é difícil, mas tem que saber toda a parte teórica, todos os conceitos com relação as medições, saber medir direitinho, né? Saber medir direitinho. Não é difícil. Não legal, é difícil. Cara. Bacana. Legal você falar isso, Chicão. Esse foi o mais recente que você... foi o mais recente. Protocolos estão aparecendo a cada dia, Renato. Protocolos que visam principalmente a avaliação hemodinâmica. Existe uma diferença entre fazer ultrassom point of care e um ultrassom de especialidade. Por quê? Porque a gente está procurando alguma informação a mais que está acarretando para aquele paciente alguma coisa ruim. Por exemplo, uma alteração hemodinâmica, uma insuficiência respiratória. Que nem eu falei para você, você pega um paciente com insuficiência respiratória, posso fazer um exame beira-leito e dizer, é pulmonar ou é cardíaco? São duas patologias completamente diferentes e eu costumo falar que nem toda falta de ar, meu amigo, falta ar. Lembrar que para respirar eu preciso ter a ventilação e a perfusão. E algumas vezes a insuficiência respiratória, por quê? Porque o paciente tem algum grau de choque. E com um protocolo... né? Com um protocolo, por exemplo, protocolo Rush, eu consigo avaliar se isso é por causa da pré-carga, se é por causa da pós-carga ou se é por causa da contratilidade. Rápido. Beira-leito. Que massa, né? Beira-leito. Eu tive um caso de um paciente que foi moto versus carro, que chegou com um quadro de insuficiência respiratória, mas ele estava rebaixado, com um Glasgow rebaixado, um Glasgow de 12. Ele tinha fraturas de costela, ele tinha dor, ele tinha perdido sangue por causa da fratura e estava anêmico. E ele tinha uma lesão, contusão pulmonar. Ou seja, ele tinha tudo para ter insuficiência respiratória. Tudo. E ele precisava ir para o centro cirúrgico. E eu precisava anestesiar. 56 anos, homem sem patologia nenhuma. Claro, também nunca foi no médico. Clássico para nós. E eu tive que fazer anestesia nele. Até que eu ponho a máquina nele e vejo que ele tinha uma fração de ejeção de 35%. Ele tinha uma cardiopatia. E a causa da insuficiência respiratória dele não era nada aquilo. Aquilo era a mais. Ele tinha uma ICC. Né? Ele tinha uma insuficiência cardíaca com fração reduzida. Vamos dar volume para ele? Então, e no trauma o que você mais faz, né? Tá chocado? O que você faz? Dá volume.
dar volume. Não. Mudou minha anestesia. Sim, com certeza. Mudou minha anestesia, a técnica anestésica, a monitorização. Espera, calma, laboratorial, vamos fazer tudo certinho. Regula o coração dele, porque se eu não regular esse coração dele, não vai adiantar de nada. Ô Chico, esses traumas torácicos dá muita dúvida, cara. Porque o paciente choca, você pode ser hipovolêmico, pode ser neurogênico e tal, mas, cara, e as contusões miocárdicas, né? Isso. Tamponamento. Então, Isso. você fica numa sinuca de bico. Se você não tem um aparelho desse, você fica muito mais cego, né? O Marcelo Madureira mandou para mim. Ele é do Rio de Janeiro, ele é da Federal do Rio de Janeiro. Ele mandou um caso para mim. Moleque jovem, 32 anos de idade, fratura de fêmur, queda de moto. Foi colocado fixador externo, foi para UTI. Ficou lá algum tempo na UTI, voltou para o centro cirúrgico para colocação de haste. Ok, beleza. No meio da cirurgia, na hora que está fresando, o paciente faz hipotensão, hipoxemia e bradicardia. Ou seja, vai morrer. Né? Vai morrer. Causa provável, na hora da fresa do fêmur, uma embolia gordurosa maciça. Ok? Para, põe a máquina. Eu tenho as imagens, eu mostro para vocês. Tamponamento cardíaco. Tamponamento? Esse paciente é um paciente de trauma. Esse paciente é um paciente de trauma. Sim. Que foi descartada a possibilidade dele ter tido um derrame. Que foi sangrando. Foi sangrando. E no meio da cirurgia, somado a todo o quadro que ele está tendo, anestesia, procedimento, quadro inflamatório, começou. E a hora que ele põe a máquina... Eu tenho o áudio dele e ele fala assim, meu Deus do céu, mas eu nunca ia imaginar. Claro que não, você não tem a ferramenta. Não dá, cara. Você não tem a ferramenta. E você não vai suspeitar também, né? Você vai suspeitar de uma embolia, em primeiro lugar, né? É tão fácil morrer de TEP, né? Porque assim, eu costumo falar no hospital que eu trabalho, que assim, TEP. Olha, vou falar para você, nos últimos 2 anos, no último ano eu vi já 20 TEP, 20 diagnósticos de TEP. 2 tinha TVP. Então não era TEP. Claro que não. É muito fácil falar que é TEP. TEP tem que ter TVP? Tem em medicina, não existe, né, menina Renato? Tem. Mas você diagnosticar uma coisa rara com uma coisa muito mais rara... É verdade. Então, assim, eu sou o primeiro cara que teve 20 TEP sem TVP. Eu estou com uma estatística que o mundo não tem, né? É verdade. Então, pense no mais fácil, né? Pense no óbvio, né? Então, assim, você quer diagnosticar TEP num paciente, passa a máquina na perna dele e vê se tem TVP. Não tem, bem, procura outra causa. Sim. Porque é um choque obstrutivo de outra causa. Quer dizer, pode ser até um outro choque cardiogênico, séptico, nem obstrutivo que seja, mas vai procurar a causa. E hoje não precisa ser um vascular para você fazer para fazer uma busca de um TVP. Olha, não é difícil de achar uma TVP? Ô Renato, a ultrassonografia beira-leito, ela é muito importante para o diagnóstico daquele momento para o médico que está tratando. De forma alguma, a gente negligencia o especialista. Claro, com certeza. Além do que, eu tenho a possibilidade, e eu tenho um network muito bom, porque as pessoas que trabalham comigo são meus amigos, de mandar a imagem e falar, olha, veja isso daqui, vê se consegue compartilhar comigo alguma coisa. Por quê? Porque eu não desprezo de jeito nenhum o especialista. Pelo contrário, eles são meus amigos. Mas com a ultrassonografia beira-leito, eu diminuo demais a necessidade de pedir auxílio. E quando eu peço, é com boa indicação. E de pedir mais exames, né? De atrasar o diagnóstico. É isso que a literatura fala, Renato. É isso que a literatura fala. Você diminui a quantidade de exames solicitados. Por quê? Porque você resolve. Isso é mais resolutivo, né? E fazer ultrassom de membros inferiores, de veias no membro inferior, é fácil. É fácil. É treino dependente. Eu não gosto de falar fácil, porque parece que eu estou desprezando. Não, mas fácil, treinando é fácil. Isso. Entendi. Dedique, valorize a sua dedicação. A curva de aprendizado não é tão grande assim. Não é tão grande não. Tanto porque a literatura mostra que qualquer paciente vai ter o mesmo diagnóstico com ou não o point of care. Só que o point of care é mais rápido. Mais rápido. Para nós anestesistas isso faz diferença? Para nós intensivistas e emergencistas isso faz diferença? Então tá.
Sim. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. E não ficar só esperando por redução de mortalidade para adquirir uma tecnologia, né? Porque a gente vê muito isso também, né? Boa. Não vai mudar o desfecho. Mas qual o desfecho, né? Quando eu comprei o Butterfly, muitas pessoas perguntaram assim, Chico, mas você vai ganhar alguma coisa para esse exame? Era frustrante eu escutar isso. Hoje já estou acostumado. Mas era frustrante escutar isso. Tipo assim, ai, como você é tonto, né? Não, mas eu falei, não, eu estou fazendo isso porque eu preciso. A minha medicina precisa disso. O lugar de trabalho que eu trabalho precisa disso. Né? Você se torna diferenciado também, né? Uma vez eu chamei uns colegas para montar um serviço de dor aguda, que eu acabei montando, né? Meio que quase sozinho, assim, lá na unidade de emergência no HC. Só que quando eu chamava alguns colegas, eles falavam assim comigo, cara, mas a gente vai ganhar o que com isso, cara? Eu falei, cara, né? Acho que o prazer de tratar a dor das pessoas, né? Você não vai trabalhar um dia a mais para isso, mas o dia que você estiver no hospital, se você puder auxiliar com o serviço de dor aguda, auxiliar naqueles pacientes mais complicados que os clínicos ou os cirurgiões ou os intensivistas chamam a equipe para ir, isso é bom pra caramba, cara. O trabalho, não foi eu que falei isso, foi São Agostinho. O trabalho, ele tem 3 coisas importantes na vida da gente. Uma, ele tem que te fazer uma pessoa melhor. Sim. Ele tem que te fazer uma pessoa melhor. Outra, você tem que fazer bem para alguém. Claro que nós médicos, a gente consegue o nosso obrigado é diferente. Eu sei disso. E 3, nós temos que ganhar dinheiro. Porque você pode ser o melhor médico do mundo e não ganhar nada, você vai morar embaixo da ponte. Tá, sim, com certeza. Então, esse tripé, ele tem que ser a base do nosso pensamento, porque senão, se a gente for fazer tudo baseado em dinheiro, meu amigo... Não fazer nada, não fazer tudo de graça, mas também não fazer tudo por dinheiro, né? Acho que tem que ser o meio termo, né? Tempero, exatamente. Isso, a temperança é isso. Legal. É você pôr tempero nas atitudes que você faz. Por isso, cara, e modéstia à parte aqui, Chico, nós dois amamos o que a gente faz, cara. Então, por quê? Porque primeiro que a gente não faz, não bota o dinheiro na frente de nada. Não. Né? A gente ensina porque a gente gosta. Sim. A gente quer melhorar a especialidade, a gente quer colocar o brilho dos nossos olhos nos olhos de quem está vendo, né, cara? Isso é bom. Isso já é uma grande satisfação. É. E o que vier depois, cara, é lucro, cara, né? Eu acho que é o principal, né? E aí a ultrassonografia, ela é gostosa por causa disso, porque se você pega, por exemplo, eu vou fazer ultrassom, fazer o hands-on, né? Todo mundo quer hands-on de coração. E aí os meninos estão tudo nervosos ali, né? E eu também fico nervoso quando vou fazer hands-on, porque eu tenho que mostrar que dá certo, né? Sim, verdade. Então é complicado, eu não sou ecocardiografista, eu sou anestesista, eu sou intensivista. Mas eu falo para eles assim, pode ficar tranquilo, calma, porque eu tenho uma certeza absoluta nesse momento. Qual, doutor Chico? Tem um coração aí dentro. E a gente vai achar. Então eu já quebro o gelo. E os olhos deles, quando eles põem a máquina ali e vê o coração. Aí é legal. Meu amigo, aí eu falo assim, você está adquirindo informação? Pô, doutor, eu estou adquirindo informação demais. Porque você fazer anestesia no paciente, você sabe que ele tem coração ou não? Quando eu falo tem coração, é coração com tratilidade boa ou não? Meu amigo. É uma sensação tão boa quanto você enxergar, entre aspas, o cérebro do paciente com o espectrograma, né? Não sei. A gente consegue enxergar o paciente como um todo, né? Eu tenho 2 colegas que trabalham comigo que adoram isso, né? E eles são assim, doutor Chico, como que a gente fazia antes, né? Não faz pergunta difícil, não. Faz pergunta difícil, não. Quer ver, Chico? Tira esse ultrassom seu por umas 2 semanas. Não, faz comigo não. Cara, você fica um pouco muito desconfortável. Eu fico. Eu fico, quando acaba a bateria, eu falo assim, meu Deus do céu. Eu deixo carregando para ir lá e voltar, porque é difícil, Renato. Eu tô com um artigo que eu li essa semana, quem escreveu foi Harold Siegel, em 1963. Ele escreveu e ele fala sobre a primeira experiência que ele teve em 1944 sobre o som cardíaco. E quando o rapaz chegou assustado, porque a namorada, depois de ter namorado com ele, pôs o peito no coração dele e falou assim, você está com um barulho estranho. E eles correram para esse médico. E ele fala
sobre a evolução do estetoscópio desde a sua descoberta em 1816, Lenac, quando ele, não podendo pôr o ouvido no tórax, no seio de uma mulher, ele pega e põe um canudo e faz o estetoscópio. Sim. De lá para cá. Em 1963, Segal escreve e fala assim, o que será, no artigo de 1963, o que será o uso do som em 2016? Mentira, eu tenho esse artigo. E como será o som em 2016? E ele fala, entre aspas, ele fala assim, que nem disse Pasteur em 1806, que em 1960 o mundo será melhor porque a gente vai conseguir prevenir as doenças. E eu falo, em 1963, que em 2016 o estetoscópio vai ser um objeto obsoleto de museu de história. Que legal. Eu tenho esse artigo do Haroldo Segal falando sobre a importância de que houve sim uma importância muito grande do uso do som. Agora a gente quer ver o som. Bom demais. E a ultrassonografia à beira-leito, meu amigo. Fantástico, né? É isso. Cara, Chicão, enumere para mim aí, então, quais os exames que você faz. Olho, vai de cima para baixo, vai lá. Vamos lá. Se a gente quiser avaliar um paciente de cima para baixo, a gente consegue fazer o Doppler transcraniano. Ah, isso que eu ia te falar. Você faz o Doppler, cara? Eu faço. Não tenho habilidade para isso, mas eu faço. Porque tem um... Por quê? Porque o aparelho, o Butterfly, não consegue fazer e eu tenho que usar o setorial, que tem o preset de crânio para fazer. Eu fiz esse curso no EAP da USP. Dá para fazer o Lindengard. Lindengard, tem uma galera especialista nisso também, não tem? Tem. E lembrar que a avaliação do nervo óptico não pode ser substituta, não é exame para morte cefálica, tá bom? Não. Então, a gente sabe que na morte cefálica tem aumento da bainha do nervo óptico, mas ele não está incluso como um diagnóstico de morte cefálica. Por exemplo, o Doppler transcraniano tá. Sim. Aí eu consigo fazer via aéreas, acesso vascular, além dos bloqueios. Sim. Tá ok? Você publicou uma vez aquele bloqueio esfenopalatino. Da fossa epitérico-palatina, na verdade. Isso. Então a gente consegue fazer. Via aérea, eu consigo ver tamanho de via aérea, espaço cricoide. A membrana cricoide, né? Tudo, consigo ver tudo isso daí. Pro tórax. Lichtenstein foi um louco, né? Daniel Lichtenstein. Por quê? Porque a ultrassonografia pulmonar, a gente sabe que ultrassom e ar não se dão bem. Entendi. E o cara começou a ver que existiam artefatos. Sim. Artefatos. Que poderia jogar no mesmo time. Que se repetiam. E ele falou, ultrassom. E hoje o Lung Score, o Blue Score, que vê, que a gente consegue medir o porquê da insuficiência respiratória do paciente grave, pneumotórax, derrame pleural. Cara, dá para fazer tudo no pulmão com especificidades e sensibilidades iguais ou superiores ao tomógrafo. Raio-X nem se fala mais. Massa. Tá bom? Então a gente consegue avaliar muito. Em 2002, o Reino Unido já disse não faça punção sem ultrassom, acesso venoso. Em 2008 é proibido fazer qualquer punção torácica ou drenagem torácica que não seja guiado por ultrassom. Olha. E você não pode fazer nem o X, né? Faz aqui, faz um X aqui e corta ali. É guiado. Por quê? Porque a incidência de drenagem ou de punção de órgãos sólidos é muito grande. A gente vê, cara, na prática. Isso. Aí a gente vai para o coração. No coração a gente vê o que você quiser no coração, meu amigo. Abdômen, o FAST, que foi justamente o boom da ultrassonografia, que o FAST tem como objetivo a procura de líquido livre na cavidade. Que tem o FAST estendido que vai para o pulmão, né? Tem agora o EFAST, que é o FAST estendido que vai para o pulmão para procurar. Eu tive um caso, posso falar, Renato? Claro. Eu tive um caso de uma menina de 42 anos de idade com diagnóstico de TVP em uso de Xarelto. Ok? Beleza. Ok? Segue o fluxo. E ela foi descer do carro dela, essas caminhonetes muito grandes, e a hora que ela desceu, ela torceu o tornozelo. Nossa. Torceu.
E caiu. Luxou e caiu. Beleza. Foi pro hospital, fizeram o exame, tiraram o xarelto, entraram com Clexane. Beleza, bacana. Vão marcar a cirurgia dela, Chico, dá uma olhada nela porque ela tá com falta de ar. Saturando baixo, desconforto respiratório, dor torácica, taquipneica. Ô, meu amigo, TVP, caiu, quebrou a perna, tá insuficiência respiratória com dor torácica? Claro, é TEP. Será? Então, aí você foi lá e... Aí eu peguei e pus a máquina. Na hora que eu vi, quando ela caiu, ela bateu... Fraturou a costela. E pneumotórax ou não? Não, ela tinha um belo do hemotórax. Hemotórax. Vamos trombolizar ela? Vamos? Nossa não, né? senhora. Melhor Imagina. não, né? Então, nem toda TVP dá TEP. Sim, E claro. com a máquina ali, puta derrame. Vamos drenar. Sim, E beleza, tá tudo tratado. sim. Consigo fazer ultrassom de membros inferiores, principalmente para procurar a presença de trombos por uma possível causa de insuficiência respiratória aguda, de um choque obstrutivo, num TEP. Sim. E a gente sabe que se a gente vê trombo, insuficiência ventricular direita, insuficiência respiratória, eu estou embargado que eu posso trombolizar esse paciente como tratamento para isso. Muito legal. Sim. E a gente vai. Abdômen, aí tem a bexiga. Abdômen. Uma coisa interessante, muitas vezes a gente está na UTI, na emergência, no centro cirúrgico, eu não consigo passar sonda, Põe a máquina lá. E vê, né? Você vê o balonete entrando, pronto, tá lá. Na gravidez, claro. Lembrar que o FAST ele é utilizado para suspeita de gravidez ectópica. Perfeito. E a gravidez ectópica é a principal causa de choque hemorrágico na mulher jovem. Tá? Não estou falando de sangramento. Choque hemorrágico. Choque hemorrágico é a gravidez ectópica. E você coloca o ultrassom lá e você vê, Legal. você vê presença beta-HCG positivo livre na cavidade. Open. Top. Open. Estômago, né? Estômago hoje é uma... Legal pra caramba, né? Muito. A imagem é bonita. O estômago eu consigo fazer assim. Sabe o que é legal fazer? Fazer o estômago, dá um canudinho e Dá- pede para alguém tomar o líquido. Coca-Cola. E você vê encher. Aquele estômago. céu bonito de Dá estrelado. para ver sim, E entender que são exames que a gente usa no beira-leito para trazer informação. Não é para dar diagnóstico, não. Sim, sim. A gente vai dar assim, é isso. A gente não dá laudo, né? Ô Renato, na medicina intensiva, na anestesia, eu falo que é muito importante o não é. Toda vez que você tem um diagnóstico para alguma coisa que está acontecendo, eu tenho uma certeza. Você está errado. Você precisa ter 4, 5 hipóteses diagnósticas. E com a ultrassonografia no seu Você bolso, vai excluindo. Que aí, legal. Aí eu falo a importância para você, não é. Aí você fica com 2. Olha como a sua medicina começou a ficar mais bonita. Isso é muito interessante você falar isso, cara, porque as pessoas acham que o ultrassom é para dar diagnóstico, né? E às vezes é para excluir, né? E ajuda muito mais, né? Assim, para excluir, né? Nós anestesistas temos eventos que a gente morre de medo. E eu vou falar para você, a maioria dos eventos que a gente tem são mais para o lado direito do coração do que para o lado esquerdo. Sim. O paciente bem anestesiado não faz isquemia do coração. Não faz, né? Ele está metabolicamente bem, ele está protegido da inflamação, Sim. ele está com uma frequência e uma fonte de oxigênio muito boa. Verdade. E tem um belo do médico do lado dele, que sabe fazer muita coisa, que somos nós anestesistas. Então ele não infarta. Agora, o coração direito, ele não aceita ofensa, ele não aceita desaforo. O coração direito é o primeiro que fale. E o tratamento, meu querido, é diferente. Com Uma certeza. falência ventricular esquerda e de uma falência ventricular direita. Tá aí ele aí. Não, e o mais legal né, talvez não é só diagnosticar, mas você acompanhar o resultado da sua terapêutica, né? Com o VD. Porque você sabe que a terapêutica é complicado para tratar uma insuficiência de VD. Mas se você vê benefício com alguma estratégia que você está usando, você investe. Claro, claro isso. Até mesmo quando você está com parâmetros altos pulmonares, você melhorar o parâmetro pulmonar, você alivia a função do VD, com certeza. Né? Se for, por exemplo, que nem aconteceu com o menino Marcelo, se for uma embolia ou um derrame pericárdico, Sim. O tratamento é outro. Com certeza. O tratamento é outro, né? Então, isso faz diferença. O pneumotórax, por exemplo,
É diferente. Eu faço. Como que você faz diagnóstico de pneumotórax no meio de uma cirurgia, meu amigo? Sim. Em paciente com decúbito dorsal. Sim, cara. Decúbito ventral. É difícil. Põe a máquina para você ver. Top. Põe a máquina que você diagnostica. Diagnosticou? Tratou. Top demais. Além do que, você pode fazer, que nem fala, o beira-leito, né? Faz tempo a tempo. O mesmo, conseguir mandar a imagem para um colega e falar, por favor, vê o que você está vendo. Sim. Isso é legal pra caramba. Isso a gente no pode. celular, né? Isso a gente que a imagem pode. é melhor do que você tirar foto da foto. É né? mais fácil mandar a imagem do celular para outro lado do mundo do que eu pegar o paciente e levar para a radiologia e fazer uma tomografia. Com certeza. Acredite se quiser, mas essa é a máquina do tempo. Com certeza. Ainda mais se o paciente for grave, né? Essa é a máquina do tempo. Não é? Chicão, e por que a paixão pelo Butterfly? Conta pra nós aí quais são as vantagens do Butterfly. Eu sei que você não tem conflito de interesse. Não tenho nenhum, não. Você usa o aparelho porque você gosta do aparelho. E gosto de espalhar, de mostrar para todo mundo que é possível. O Chico não está aqui com o Butterfly porque tá recebendo dinheiro da Butterfly para falar bem da Butterfly. Está falando bem da Butterfly porque é um baita no aparelho, né, Chico? É um belo aparelho. Lembrar que a ultrassonografia é médico dependente, operador dependente. Então não compre o Butterfly achando que ele vai fazer tudo para você, porque você vai gastar dinheiro, vai estudar, porque é melhor. O Butterfly, ou qualquer aparelho de ultrassom, ele traz para você uma ferramenta. A insonação é o 5º pilar do exame físico hoje. A JAMA lança em 2018 que a insonação passa a ser o 5º pilar. Ausculta, percussão, palpação e sonografia. Não, tem mais um. A palpação, a percussão, a ausculta e a inspeção. Sim. São ainda os 4 pilares do exame físico. Tá. A insonação, menino Renato, não é o substituto desses 4. Ele é o 5º. Perfeito. Pô. Então isso eu quero deixar bem claro. E nem o raio-x e nem a tomografia, porque muita gente acha que é, né? Isso. Então o Butterfly ele é muito bom porque ele é o primeiro aparelho que vem para o Brasil, quer dizer, não pode nem ser vendido no Brasil, mas que tem acesso no Brasil, que ele é portátil, ele é de bolso. Então o que acontece? Eu posso ir com ele para onde eu quiser. Além do que, ele não interfere com a natureza, ele não traz emissão de radiação, ele não fere o paciente com relação à sua exposição, então já é um benefício. O preço dele é infinitamente menor do que os aparelhos que são piezoelétricos. Perfeito. E isso é diferente. Ele não é piezoelétrico, né? Ele não é piezoelétrico. E as informações que a gente tem, a gente pode ser armazenada com todos os presets. São mais de 22 presets, onde eu posso avaliar o corpo inteiro. Além do que nós anestesistas adoramos fazer o quê? Bloqueio, né? Bloqueio, tem isso ainda. E né? ele tem até uma visualização melhor da cor da agulha, que a agulha fica azul. Ele tem um preset para nervo, onde o nervo fica com uma cor mais hiperercoide para você poder encontrá-lo aí. Eu passo o dia inteiro falando do Butterfly para você. E ele tem o fio, né? Isso não tem um atraso, né? Então, o fio... Parece que o Wi-Fi é uma coisa muito boa, né? Não. O fio é legal. O fio é legal porque ele não tem delay. Delay, é. O problema do Wi-Fi é o delay. Me disseram, um passarinho verde me disse que a Butterfly pode lançar um aparelho sem fio e sem delay. Quem sabe, né? Porque eles vão levar para Marte, né? Para Marte, é verdade. Eles vão levar o Butterfly para Marte. Para Marte. Então, a tecnologia tá para ir e eu gosto muito de falar da insonação. E fala do Dual Probe também, né? Não é Dual Probe? Isso. O Butterfly, ele consegue se conectar não só na plataforma iOS, mas também na plataforma... Sim. A outra da Samsung lá, como que chama? Android. Android, né? Perfeito. Não, mas ele também tem é tudo num só, né? Ele é setorial, ele é... Perfeito. O Butterfly, Quais são as frequências? Todas. Todas. Você tem alta frequência e baixa frequência. Você consegue mudar. Setorial, consigo mudar. Por quê? Porque os piezoelétricos, eles mandam a sua curva de imagem
de acordo com o seu formato. Sim. Se eu posso fazer formato que eu quiser. Até, por exemplo, eu consigo o ginecológico um pouco mais fino. No coeletrônico. Com piso elétrico. Ah, com piso elétrico, com piso elétrico. O transvaginal, por exemplo. Ah, você faz o formato que você quiser. O formato que você quiser. Mas então a imagem vai ser mandada de acordo com o formato. Entendi. Esse daqui não, ele não tem a forma dele é uma forma única, mas o feixe que ele manda independe da sua base. Entendi, ele pode espalhar feixe de vários... Eu tenho convexo aqui, eu tenho setorial aqui e tenho linear, mesmo que ele seja liso. Diferente, por exemplo, de outras tecnologias, por exemplo, nós temos a tecnologia Cosmos no Brasil, que é pisoelétrico, e ela quer fazer o coração e o convexo. Ele usa um termo chamado TOSLO. Tá. Um ótimo aparelho. Fantástico, por sinal. Mas ele é uma outra... Sim. É outra. Então, pode falar. Os concorrentes são todos pisoelétricos, né? O Lumify... Não existe concorrente para Butterfly no sentido de tecnologia que não seja pisoelétrico. Não tem. Que massa. Não então, tem. Essa é a vantagem. E me parece que ele é mais resistente, né? Por não ser pisoelétrico, ele é mais resistente, não é? Sim, além do que ele esquenta menos, né? Sim, o piso elétrico é cristal. Então. O cristal. Por incrível que pareça, todos os ultrassons que vai para o centro cirúrgico para emergência são os mais velhos. Nossa, não a é verdade? imagem é muito ruim. Por quê? Cara. Porque já que não é ultrassonografista, que é cardiologista que vai ver, manda qualquer imagem que eles também não vão ver nada. A gente tem um antigo que, nossa, para você ver a imagem, pelo amor de Deus. Sim, eu sei, imagino. Não é só você não, o mundo inteiro. Não é? Mas é bom, porque a hora que eles jogam lá, aguça a ideia de todo mundo e todo mundo vai começar a pedir, uma hora vai ter que ter ultrassom. Lembra quando você mostrou aquele aparelho de anestesia? Qual? Com ultrassom do lado? Ah, sim, lá no um ultrassom grande. Isso, que o aparelho de anestesia já vem com ultrassom. Animal. Você tem dúvida disso? Eu não tenho Hoje está vindo com tudo já, né? Já vem com TOF, com BIS, com tudo. Vai vir com ultrassom. Vai vir com ultrassom. É isso aí. Já com dispositivos indo do lado para... Perfeito. Porque vai ser mesmo acesso venoso, gástrico, avaliação cardiológica, complicação, pneumotórax, pulmão, via aérea, olho, pressão intraocular. Poxa, o que mais que você quer? Eu não sei se eu já vi num congresso esse último agora, mas eu acho que vai ter monitor, né? Já com cardioscópio, com tudo, e com uma janelinha só para ultrassom. Olha só. Que aí já é uma coisa, mata tudo de uma coisa só, né? A tecnologia está para isso. Aceite que dói menos. Sim. Aceite que dói menos. A ultrassonografia, a insolação já é uma realidade e a gente tem que aprender. E eu falo de POCs de anestesista para anestesista justamente por quê? Porque eu conheço o ambiente que a gente trabalha. O ambiente que a gente trabalha é diferente. Você pedir para um médico cardiologista te ensinar ultrassom vai ser frustrante. Não que ele não saiba, mas ele não sabe o que você quer. Não sabe o que você quer, o que você precisa, né? As suas interpretações de acordo com a conduta. Isso, né? Porque a gente ainda é o médico que faz dormir, mantém dormindo. Sim. E faz acordar. Sim. E isso a gente sabe fazer com maestria. Sim. Então, ensinar ecocardiografia é uma coisa, ensinar insonação cardíaca no intraoperatório é outra coisa, porque é um ambiente totalmente diferente. Decúbito lateral esquerdo não existe, existe a presença de dreno, cardioscópio, campo cirúrgico e área que você não pode contaminar. É um ambiente à parte. Verdade, cara. Algumas vezes o paciente está em decúbito ventral e eu já fiz ultrassom em paciente com decúbito ventral. Então, né, assim, é uma outra dinâmica e a insonação está aí para trazer para a gente informações. E isso que é fantástico o que você está fazendo, né, Chico? Você traz o POCUS para o anestesista, né, que tem muito intensivista ensinando o POCUS, mas aí, cara, o anestesista que vai aprender com o intensivista, ele vai aprender, né, beleza, mas ele não vai ter aquela abordagem para o anestesista, né? Os protocolos estão aí. Existem vários protocolos, mas os protocolos não são aplicativos. Sim. Tá? Protocolos não é significativo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual... Não, isso não existe. Sim. O que existe é medicina à beira-leito. Raciocínio, interpretação. Interpretação. Então, os protocolos, eles estão aqui para trazer para a gente, olha, vê dessa forma, Chico, que você vai pular fase. Legal. Você vai pular fase. Faz desse jeito. E todos os protocolos existem para os emergencistas, para os intensivistas, para os anestesistas. O que a gente precisa trazer? É para a realidade da anestesia. A gente precisa trazer para um paciente que fez PERI, um paciente que fez RAC, um paciente de 18 anos, um paciente de 65. Sabe uma coisa que eu faço que não está escrito em nenhum lugar? Eu vou fazer ultrassom do coração. Ok, beleza, estou vendo o coração do paciente. O que eu faço? Passo na carótida.
Você fazer anestesia num paciente com uma carótida normal, ok. Mas se você vê que ela está obstruída bilateral, vai mudar a sua anestesia? Com certeza. Vai mudar até a sua conversa com ele, com os familiares e com o cirurgião. Sim, com Olha, certeza. Você sabia disso? E é um exame, menino Renato, e você demora... Eu não estou falando que é para ver se tem... Eu consigo fazer isso, que é um ponto acima. Mas eu estou dizendo para você que você não precisa dizer se tem mais que 50%, sim. mais 70%, se não, tem repercussão hemodinâmica, se o pico disso... Nada disso. Nada disso. Mas eu já fiz anestesia num vozinho que veio operado de alguma coisa e a hora que eu coloco o ultrassom, ele estava com as 2 carótidas obstruídas. Sim. Vamos conversar com a família? Vamos conversar? Vamos? Ó, você sabia que isso está acontecendo? Eu posso ter demora do despertar, eu posso ter evento isquêmico. A minha pressão arterial vai ser mantida. Vai ser mantida. Então, mas e outra coisa, Chico, se for uma cirurgia eletiva, você pode até cancelar essa cirurgia para ele passar por um screening para ver se pode revascularizar? Posso. Não é, cara? Posso com a imagem? Sim, e mandar a imagem e... Né? Isso, posso. E na dúvida você manda a imagem para um colega, igual você falou, um especialista, um vascular. Você fala, Mudou? Cara, Mudou. Exatamente. Então, assim, é um exame que eu faço beira-leito que não está descrito em nenhum lugar, mas eu fui procurar na literatura e a gente sabe que lesão... que mesmo que não tenha uma lesão muito grande, mas que tem lesão ali, eu posso inferir que existe uma incidência muito alta de quê? Lesão coronariana. Coronariana também, né? Vasculopata, né? Pô, com certeza. Mudou, né? Muda muito, cara. Se for uma cirurgia de grande porte eletiva, então, cara. Mudou. Né? Se eu tiver um evento isquêmico, eu sei por quê. Sim, um AVC também, né? Sim. Cara, com certeza. Muito massa, tá vendo? É muito legal. É aquilo que você vai fazendo beira-leito e vai melhorando. E o ultrassom de bolso, Renato, te traz isso. Porque muitas vezes você fala, eu tenho que pegar o ultrassom lá na outra sala. Mas o cirurgião tem que estar esperando, tá todo mundo esperando, vamos embora, vamos começar. Então, o que acontece? Põe, liga no celular, já começa a fazer, faz o exame, o cara nem sabe que você fez exame. Nem sabe que você fez exame, exatamente. E você tá com ele no beira-leito. Legal demais. Quando eu falo para você que o portátil, que o de bolso, transforma o portátil, o ultraportátil, né, que é o de bolso, transforma o portátil no trambolho, você vai entender o que eu tô falando para você. É verdade, cara. Você vai entender o que eu tô falando para você. É muito bom, legal. Cara. Eu vou falar aqui até amanhã, se deixar. Chico, cara, mas já temos 1h e pouco já, cara. Segue o seu ritmo, meu amigo. Você quer contar mais um caso rapidinho aí? Você tem algum caso em mente pra gente terminar? Tenho um Fala caso. mais um pra gente terminar. Eu tava na UTI. E eu fui fazer a avaliação de um paciente que foi internado por um quadro de meningite. Meningite por Klebsiella. Meningite por Klebsiella? Poxa vida, né? Você vai até na literatura, porque você nem quer fazer uma meningite por uma Klebsiella. Ok, estava esperando o resultado final da cultura e esse paciente estava com umas lesões pulmonares que pareciam ser metástase e tinha uma lesão na perna parecendo ser lesão por disseminação hematogênica de êmbolo. Falei, gente, o cara não pode ter uma embolia, uma metástase e uma meningite ao mesmo tempo. Nossa, é premiado. Já não gostei muito. E eu, como ele estava com o olho muito parado e a pupila médio fixa, eu pus o ultrassom no olho para ver como que estava o nervo óptico. E eu vi um olho todo estragado. Falei, que é isso? Fui procurar a imagem, isso é uma endoftalmite. Não, como que é isso? Enfim, era um paciente com diagnóstico de uma endoftalmite endógena por algum processo embólico. E esse paciente precisava fazer o quê? Uma evisceração. Espera aí, se esse êmbolo séptico saiu de algum lugar e foi para o olho, ele deve ter passado por onde? Pelo coração. Vamos fazer exame do coração? Mentira, que ele tinha coisa no coração. Ele tinha uma endocardite. Endocardite. A mitral dele estava destruída. Nossa Por quê? Porque eu fiz o raciocínio. Disseminação hematogênica passou pelo coração. Vamos ver se tem. E as lesões do pulmão também eram tudo êmbolos sépticos. Êmbolos sépticos. De um abscesso hepático que eu também achei no ultrassom. Então, peraí. Então ele tinha... Ele tinha um abscesso hepático. Também. Tudo começou com abscesso hepático. Ah, tá. Nossa, cara. Na verdade, era uma diverticulite que deu um abscesso hepático. Abscesso cerebral também, não? Foi a meningite, né? A meningite foi por causa da Klebsiella. Da Klebsiella. Caramba, hein?
tudo isso. Agora, se eu vou fazer anestesia no paciente, um mês depois apareceu um outro caso. Abscesso cervical com endoftalmite, põe a máquina, endocardite. Também, cara. Um mês depois. Caramba, ou seja, quantos passaram, né, sim? Isso. Então, assim, são vários casos e eu quero mostrar para você, Renato, que se eu não tiver a ideia clínica, o pensamento clínico, o aparelho não vai me trazer imagem nenhuma. Nenhuma, exatamente, é o raciocínio. É o raciocínio. Então, esse raciocínio para nós médicos e principalmente para nós anestesistas que sabemos fazer isso com maestria, o aparelho só vai te trazer segurança. Cara, é aquele negócio que eu falo, viu, falando, a gente tem que saber justificar as nossas condutas, né? Tipo, se você tá pegando ultrassom, cara, você tem que justificar. Por que você tá fazendo ultrassom no coração? Sim. Você vai fazer pra brincar? Assim, Não. beleza, você vai pra treinar e tal, mas, cara, mas se você tá ali escaneando o coração, você tá procurando alguma coisa ou querendo não ver alguma coisa que você tá procurando. Quem não sabe o que procura, Exatamente. não encontra o que quer. É uma Exatamente. máxima da clínica médica que a sonografia está trazendo para a gente, está revivendo. Fantástico, cara. É assim que funciona. Eu costumo dizer para os residentes, né, cara, você tá vendo esse Propofol aqui aspirado? Sabe? Eu sei por que eu tô usando ele. Você tá vendo essa ketamina, tá vendo isso aqui? Eu tenho que saber justificar o porquê que eu tô usando cada coisa, ou justificar a minha anestesia, as minhas escolhas. Ultrassom, acho que é a mesma coisa. Você tem que saber o que você está procurando, tem que saber justificar, porque é um raciocínio, cara. Não é nada. Você decidiu. As pessoas não participam da sua decisão. Exatamente. Elas participam da sua escolha, mas da decisão. Exatamente. A decisão está aqui na cabeça. Aquele momento entre você e você mesmo. É verdade, cara. Isso ninguém participa. É verdade. Você nunca viu falar assim, doutor Renato, é só uma hack? É só uma hack. Mas eles não sabem que realmente, dali para frente é uma hack. É uma hack. Mas eles não sabem todo o processo de decisão que fez com que você escolhesse a hack anestesia naquele momento. Perfeito, Chico. Isso a gente não consegue mostrar. Quem sabe um dia põe um aparelhinho assim, vê o cérebrozinho da gente cortando. É verdade, né? E às vezes a gente tem um raciocínio muito rápido, já está acostumado. E pode ser uma decisão, uma decisão que demorou alguns segundos na cabeça, mas que por trás disso, né, cara, envolveu tanta coisa, aprendizado, sim, né? Sim. Tanta experiência vivida, né? Isso. Legal então, demais. É muito legal. Parabéns, Chico, pelo seu trabalho, Renato, cara. Parabéns fantástico. Pelo seu trabalho, cara. Né? E esse daí, endoftalmite, você colocou no Instagram, não colocou? Coloquei, eu vi, pô, eu vi. Coloquei. Cara, fantástico, a gente vai publicar na revista da Emergência, já falei com o menininho do Vitor BNK, que é o chefe lá da coisa. A gente vai publicar esse caso, porque foram 2, né? 2, né? 2. Não, você imagina a oftalmologia chegando dentro da UTI, que eu falei assim, ó, dá uma olhada nessa imagem que eu tô mandando de uma endoftalmite de um paciente. What? Né? Aí depois, o mais interessante é que o segundo caso, eles me ligaram. Ô, doutor Chico, você pode fazer um ultrassom no olho do paciente que está aqui na emergência? Porque, assim, a oftalmologia falou, mas como que... É, cara. Como que pode acontecer? O paciente está de olho fechado. Não vai se queixar de né, nada tá oftalmológico. Está sedado e entubado. Exatamente. Como é que você vai suspeitar de um olho com endoftalmite? Né? E outra coisa, pela endoftalmite eu descobri o abscesso hepático. Perfeito, exatamente. Porque eu falei, Klebsiella endoftalmite, e na é um literatura... paciente que você não tem facilidade de mandar ele para toma e tomografar ele inteiro, né, cara? Nem tem indicação para isso. Então, né? Exatamente, cara. Não sei o que é tomografar. Sim. Tá indo aí, mas o transporte, né? O paciente infectado. Sim. Tem um monte de coisa. Sim. Pô, legal pra caramba. Porra. Aqui, obrigado mais uma vez pelo presente, pela presença, que é um presente enorme. Eu que agradeço. E eu estou te convidando já. Estou te convidando a participar dos próximos, cara, né? Eu vou estar sempre tendo convidados aqui e você enriquece muito a discussão. Sempre. Como enriqueceu a discussão com o Arthur. Menino Arthur. Né? Falar de medicina para mim é aquilo então. que eu falo para vocês, isso não é trabalho. Então, beleza. Preciso trabalhar em outra coisa. Obrigado, tá, Obrigado. Chico? Quem está assistindo, quem está escutando aí, obrigado também pela presença. Manda um abraço para todo mundo lá, Chicão, lá na câmera lá. Tchau. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Chicão. Obrigado, menino. Valeu.